Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Espanha vence a França e garante vaga na final da Copa do Mundo. Lamine Yamal supera Mbappé e se torna o segundo mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo. Federação Senegalesa enfrenta crise interna após a eliminação na Copa. E na reportagem do dia, Conmebol adota novas regras do futebol, mas deixa de fora expulsão por tapar a boca. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou o Bruno Goulart. Espanha vence a França e garante vaga na final da Copa do Mundo. Os detalhes com a repórter Giovana Souza. A Espanha está na final da Copa do Mundo de 2026. A seleção espanhola venceu a França por 2-0 e garantiu a presença na decisão do torneio. A equipe agora aguarda o resultado do duelo entre Argentina e Inglaterra para conhecer o adversário na grande final de domingo. A vitória foi construída com uma atuação segura e dominante de Mikel Oyarzabal. Abriu a placar aos 22 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de pênalti após falta sobre Lamine Yamal. Já na etapa final, Pedro Porro ampliou o placar após tabela com Dani Olmo, confirmando a superioridade espanhola. A Espanha controlou posse da bola durante grande parte da partida e anulou as principais armas ofensivas da França. Com o resultado, a França perde a chance de disputar a terceira final consecutiva de Copa do Mundo e agora enfrenta o perdedor da outra semifinal na disputa pelo terceiro lugar. Após o jogo, o atacante Kylian Mbappé e o meia Ryan Cherki conheceram a superioridade da Espanha e afirmaram que a equipe espanhola foi melhor durante a partida. A classificação coloca a Espanha de volta à final de uma Copa do Mundo pela primeira vez, desde o título conquistado em 2010. Com a vitória sobre a França, a seleção espanhola está se consolidando como uma das principais favoritas ao título do Mundial. Giovana Souza para o Diário da Copa. Diário da Copa. Yamal supera Mbappé e se torna o segundo mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo. Finalista com a Espanha, após a vitória sobre a França na semifinal, Lamine Yamal entra para uma lista seleta da história das Copas do Mundo. O atacante terá 19 anos e 6 dias no domingo 19, data da decisão, e vai superar um feito de Kylian Mbappé, que tinha 19 anos e 207 dias quando disputou a final de 2018. O recorde geral ainda pertence a Pelé, que conquistou o primeiro título do Brasil em 1958, com 17 anos e 249 dias, e também é o jogador mais jovem a marcar em uma final, com 2 gols na vitória sobre a Suécia. O segundo lugar da lista é do italiano Giuseppe Bergomi, campeão em 1982 aos 18 anos e 174 dias. Com a classificação de ontem, Yamal assume a terceira posição e empurra Mbappé para o quarto lugar. Uma diferença de 201 dias entre os dois. O atacante espanhol foi decisivo na semifinal contra a França. Ele sofreu o pênalti que abriu o placar para a Espanha após se adiantar ao marcador francês dentro da área. No segundo tempo, ainda fez um golaço após driblar o adversário, mas o lance foi anulado por impedimento. A Espanha disputa a final da Copa do Mundo neste domingo, às 4 da tarde, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Fora de campo. Federação Senegalesa enfrenta crise interna após eliminação na Copa do Mundo. Confira com o repórter Enos Monteiro. Crise fora das quatro linhas. A eliminação de Senegal na Copa do Mundo abriu uma crise inesperada nos bastidores da seleção. Após o fim da campanha,
O presidente da Federação Senegalesa, Abdoulaye Fall, revelou que descobriu apenas durante o torneio que o médico responsável pela delegação tinha formação em ginecologia, e não em medicina esportiva. A declaração causou surpresa e levantou dúvidas sobre a estrutura médica que acompanhou os jogadores durante toda a competição. A revelação também expôs um conflito interno. Segundo Fall, muitos atletas não se sentiam seguros com o atendimento recebido, o que levou a federação a buscar reforço médico durante a Copa. Em resposta, a Associação Senegalesa de Medicina Esportiva saiu em defesa do profissional, afirmando que ele possui especialização em medicina do esporte, experiência na área e acompanha a seleção desde 2017, participando de 3 Copas do Mundo e 5 Copas Africanas. O caso aumenta a pressão sobre o futebol senegalês. Depois da eliminação para a Bélgica e da demissão do técnico Pape Thiaw, a polêmica reforça a sensação de desorganização vivida pela seleção durante o Mundial. Agora, a federação promete revisar toda a estrutura da equipe para evitar que uma crise administrativa volte a afetar o desempenho dentro de campo nas próximas competições. Enos Monteiro, para o Diário da Copa. Reportagem. Conmebol adota novas regras do futebol, mas deixa de fora expulsão por tapar a boca. Os detalhes você confere na reportagem de Fabrício Serrão. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, anunciou que vai adotar as novas regras do esporte a partir de julho, mas deixou de fora a medida que prevê a expulsão automática de jogadores que tapam a boca durante as partidas. O foco da entidade será no combate à perda de tempo e na dinâmica do jogo, já que estatísticas do último Mundial mostraram que 42 minutos eram desperdiçados com a bola parada a cada partida. A regra descartada pela entidade nasceu após um incidente na última Champions League entre Vinícius Júnior do Real Madrid e Prestiani do Benfica. O brasileiro acusou o atleta argentino de racismo, mas como Prestiani estava com a mão na frente da boca, não foi possível identificar o que havia sido dito. Assim como a Conmebol, a UEFA também decidiu não acatar a regra de forma rígida, aplicando a expulsão apenas em casos de claro confronto entre atletas de times diferentes. O assunto divide opiniões no mundo do esporte. O ex-jogador Zé Duílio, também comentarista do Metrópolis, avalia essa decisão das entidades. É lamentável essa atitude, né, cara? Porque assim, a gente vê a luta, né, contra esse preconceito, né, pra gente erradicar de uma vez por todas essa situação, mas não, a galera ainda consegue colaborar, né, tirando da regra que está sendo aplicada, inclusive na Copa do Mundo, em das duas maiores competições, nas principais, tanto sul-americana quanto europeia, né, você tirar essa regra, né, cara? Tá de brincadeira. Apesar da recusa nos continentes, a medida foi colocada pela FIFA na Copa do Mundo de 2026. O paraguaio Miguel Almirón, no jogo contra a Turquia na fase de grupos, e o equatoriano Pierre Campier, no confronto frente ao México pelas oitavas de final, foram expulsos por conta da regra. No Brasil, o cenário ainda será debatido. A CBF vai se reunir com os clubes em agosto para discutir a possível adoção dessas novas regras no Brasileirão. Além da Lei Vini Júnior, a reunião técnica vai avaliar medidas para reduzir a cera, como limites de tempo para laterais, tiros de meta e substituições, além de possíveis mudanças na atuação do VAR. Fabrício Serrão para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais ge.com, Veja e Metrópolis. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e a TV UFMA. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. Apresentação: Bruno Goulart. Sonoplastia: Cylon Souza.